meus amores, tô revendo minha vida, minha luta, meus valores, refazendo minhas forças, minhas fontes, meus favores, tô regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores. Tô limpando minha casa, minha cama, meu quartinho. Tô soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho. Tô bebendo minhas culpas, meu veneno, meu vinho, escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho. Estou podando meu jardim, estou cuidando bem de mim, estou podando meu jardim, estou cuidando bem de mim. Tô relendo minha lida, minha alma, meus amores, tô revendo minha vida, minha luta, meus valores, refazendo minhas forças, minhas fontes, meus favores, tô regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores. Tô limpando minha casa, minha cama, meu quartinho. Tô soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho. Tô bebendo minhas culpas, meu veneno, meu vinho, escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho. Estou podando meu jardim, estou cuidando bem de mim, estou podando meu jardim, estou cuidando bem de mim. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Alegria a gente estar aqui, ser acolhido por vocês nessa casa fraterna. Deixa eu só retomar aqui. Casa de estudos, né, para todos nós. A gente também, eu participo da casa, viu, gente? A gente estuda todas as sextas-feiras online. Todo mundo está convidado, inclusive vamos começar livro novo, né? É uma alegria a gente estar aqui, sentir a vibração de vocês, né? E da espiritualidade amiga que aqui trabalha. Desde o momento que a gente pisa os pés na casa espírita, a gente sente esse ambiente preparado, que nos acolhe, né? O trabalho que a espiritualidade teve para deixar esse ambiente com uma asepsia, né? Para poder tratar as nossas doenças, as dificuldades que a gente traz, que a gente possa sentir, né, a bênção de estar
estar aqui nessa casa hoje. E nós trouxemos para a nossa reflexão esse tema infelicidade real. Então, refletindo sobre felicidade e infelicidade, eu me lembrei que, em certa ocasião, quando eu era adolescente, eu tinha uma ilusão de que a gente aqui na Terra podia ser feliz de forma plena, né? Eu era católica, até os 15 anos eu fui católica, a partir dos 16 me tornei espírita. E achava que podia ser feliz constantemente, né? E aí um amigo que era espírita me disse assim: mas a felicidade não é desse mundo. Aqui a gente só tem momentos felizes. A gente não tem felicidade o tempo todo. E eu descobri naquele dia, levei até um choque, né? Porque eu achava que a gente pudesse fazer um planejamento aqui num planeta de provas e expiações, que é onde a gente está, para ter uma felicidade plena. E aí descobri que não é possível, mas é possível a gente ter momentos felizes, significativos, né? Porque já faz parte da característica do lugar que nós vivemos, né? Nós não estamos em mundos felizes, num mundo regenerado. Nós estamos num planeta de provas e de expiações. Então significa que a gente tem um passado a expiar, a gente ainda não cumpre a lei divina, né? Então, faz parte de quem está se desenvolvendo nesse planetinha, né, passar por diversas dificuldades, entraves e etc. E esse texto, gente, da Delfim de Geratã, traz a reflexão sobre o que a gente julga ser infelicidade, né? Muitas vezes a gente faz uma análise muito superficial sobre aquilo que chega de dificuldade na nossa vida. Então a gente, como ela diz aqui, né? Foi lido já, inclusive, no comecinho, né? A gente acha que a infelicidade é o fogão sem lume, né? Não ter o que colocar sobre a mesa. E aí a gente diz, mas o que esses espíritos querem dizer com isso? Porque é difícil mesmo estar com o fogão sem ter o alimento. Não é difícil ver o credor ameaçador na porta? E ela disse que isso não é a infelicidade real. Lá no Evangelho ela está dizendo que isso não é a infelicidade real. E a gente fica profundamente abatido com essas situações, não fica? Quem gosta de um credor na porta? Miséria, o berço vazio do anjo que sorria. Difícil, né? Perder um ente querido. A gente não perde nada, mas o ente querido não está mais em convívio conosco. Difícil, né? Quantos que entram numa depressão profunda e não se recuperam? No férito que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido. Na angústia da traição. Também não é fácil. Qualquer que seja a traição. É algo que, como que a gente fosse apunhalado, né? No coração. Na nudez orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura, mas que ele apenas tem farrapos. Olha só. Uma infelicidade de você querer se vestir, né? Não ter dinheiro, não ter condições de ter uma roupa digna. E ela disse assim, que tudo isso a gente chama de infelicidade. Mas é a infelicidade para quem não vê somente o presente. A infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Então vamos refletir sobre isso. O que é a consequência da coisa? A gente sabe que tudo passa. Tem uma música que fala disso, fala na vida tudo passa, né? Tudo passa. O Chico falava isso, né? Tudo
tudo passa. Nós sabemos que tudo passa e que a gente está numa experiência passageira, que a verdadeira vida é a vida do Espírito. Mas essas coisas, essas pequenas alfinetadinhas do nosso dia a dia, nos ferem profundamente e nos deixam com amargura. Mas ela diz assim, ó, a infelicidade está nas consequências. Por que nas consequências? Porque mais do que ser traído, a infelicidade é não perdoar. É ficar na mágoa a vida inteira. É ter tido um acontecimento de traição e você passar 50 anos remoendo aquilo. E com uma atmosfera psíquica pesada ao seu lado, se aliando, né, com o pensamento de outros espíritos infelizes que também choram pelas mesmas coisas e que ficam trocando vibrações conosco. Então, mais do que o que nos fere, é o que a gente faz com a dor que chega na nossa porta. É o quanto a gente fica rebelde, recalcitrante, né? Esperneando como crianças, quando a dor bate a nossa porta, sem compreendermos que nós poderíamos aprender com aquela dor. Que aquela dor traz lições significativas que a gente pode caminhar, avançar, evoluir, crescer. Então, por isso ela diz que a infelicidade está mais nas consequências do que no ato. Porque quantos de nós sofremos e paramos no sofrimento? Paramos ali. Não transformamos aquele sofrimento em algo que possa fazer a gente avançar, crescer, ser melhor, desenvolver sentimentos mais nobres. Aí ela diz assim, o acontecimento mais feliz por um momento, mas que traz consequências funestas de amanhã, não é, em realidade, mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba com o resultado bem? Como nós nos iludimos na interpretação dos fatos que nos acontecem? Por quê? Nós olhamos só o agora, nós somos imediatistas, né? Como eu falei, a gente pensa, a felicidade eu quero hoje, urgente. Eu não penso que aquilo que eu estou construindo, né? As escolhas que eu estou fazendo de renúncia, de perdão, de luta no dia a dia, vão me trazer, né? Vão me trazer bênçãos no amanhã, né? E muitas vezes nós vivemos o que? No hoje, não quero nem pensar nas consequências, né? Como a gente ouve falar, né? Sextou, né? Jogar tudo para cima e viver sem consequências. Quantos não vivem assim, né? Então a gente precisa pensar nisso, né? Às vezes aquilo que nos alcançou vai nos resultar num bem. Quantas pessoas que nós sabemos que, diante de perder tudo nos negócios, por exemplo, a pessoa se reinventou. Tirou de dentro de si uma força que ela nem sabia que existia e foi para uma outra coisa e de repente foi maravilhoso, né? Quantos que depois de um filho desencarnar, às vezes de uma forma estúpida, violenta, criam ONGs para ajudar outras mães que estão passando pelos mesmos problemas, que transformam daquela dor no motivo de uma causa nobre para o resto da sua vida. E assim, a gente tem inúmeros, né, que conseguem aprender com a dor, né? E que aquilo resulta num bem, faz a pessoa avançar. E o Emmanuel diz assim, gente, que a verdadeira infelicidade, essa mensagem, ela é muito linda assim, para a gente refletir. E a gente deveria pensar nela assim, todo dia, eu acho. Né? Ele fala assim, ó, o que é a verdadeira infelicidade? Receber sem dar. Olha, mas eu quero só receber. Não é isso a maioria das pessoas? A gente quer receber.
quero receber elogio, né? Quero receber o melhor salário, né? Quero ter os melhores filhos, a melhor saúde, tudo. Receber sem dar. A maior infelicidade é receber sem dar. Por quê? Porque é da lei. O amor, a lei é de amor. Quando o amor nos alcança, quando a bênção nos chega, a gente tem o dever de compartilhar. Quando eu não compartilho, eu faço o quê? Eu represo. Eu lembro assim, tinha irmãos em casa que gostavam de comer leite condensado escondido. Assim, achava a latinha, colocava debaixo da cama para ninguém pegar um pedacinho, né? Assim, como que a gente vem, né? Porque o Emmanuel fala que a chaga moral nossa é o egoísmo, é o orgulho. E ela se manifesta desde criança, nessas pequenininhas coisas. Parece que não é nada, né? Uma traquinice infantil. Mas o que está lá dentro, né? Receber sem dar, né? A grande alegria dos espíritos superiores que estão trabalhando nessa casa é vir aqui dar sem a gente merecer. Porque eles já descobriram que a alegria está em servir, em ser o servidor. E não em ficar recebendo. Está em distribuir a bênção que eles já comungam, né? Por serem espíritos elevados, que estão fazendo o seu percurso muito mais adiantado que o nosso. Então já descobriram que essa história de troca, ó, eu te dei aqui um pedacinho, você me dá outro. Eles dão, né? Dão muito mais do que recebem. Mas em fazendo isso, eles recebem daquele que mais doa, que é o Pai Celestial. Eles estão recebendo do Pai para poder doar. E descobriram isso. Então, que a maior alegria é o que diz Francisco de Assis, né, na música, não é? É dando que se recebe. A gente canta e nem pensa o que significa isso. Mas a maior infelicidade é represar, quero só receber. Olha que infantilidade nossa. O Emmanuel fala, ó, receber sem dar, reter os bens do mundo sem distribuí-los. Poxa, nós não somos donos de nada. Nós fazemos o usufruto, está lá no Evangelho. A gente acha que é nosso, mas nós não vamos levar. Daqui a pouco, a gente é chamado para fazer a nossa passagem para o outro lado. E daí? Tchau tudo. E quantas vezes a gente tem condição de compartilhar algo com o irmão e a gente fica pensando, mas será que ele merece? Quantos critérios que a gente coloca para poder colaborar com esse irmão? Guardar a fé. Gente, guardar a fé. Às vezes o irmão está precisando de uma palavra amiga lá no seu trabalho. E eu já sei que a vida continua e eu não tenho coragem de falar uma palavra de estímulo. Né? Falar, ai, está tristinho, eu percebi isso, né? Fico na minha. Guardar a fé é uma infelicidade. Menosprezar os que sofrem o frio da indiferença. Iluminar a si mesmo, olha, quero para mim, né? Escarnecer os que ainda jazem na sombra. Que coisa, né? A falsa humildade, né? E se julgar melhor que os outros. Exibir humildade, amaldiçoando as vítimas do orgulho. Ornar a própria cena com os mais altos valores culturais. Recusar a esmola do alfabeto aos que padecem a chaga da ignorância. Quantos que não sabem o que a gente já sabe e que a gente poderia compartilhar? Conservar a própria saúde. Que eu lembro de uma amiga que ela tinha muito medo de pegar qualquer tipo de doença. Então ela
se recusava muitas vezes a participar de um trabalho em nome disso, né? Isso era mais forte nela do que o desejo de auxiliar um irmãozinho que às vezes era usuário de drogas, ou um irmãozinho que estava com uma ferida, né? Ela abria mão, né? Por medo, olha, minha saúde, né? Mas e a saúde da alma? E a saúde do espírito? Como que está? Quando a gente tem medo de se aproximar de um outro irmão nosso. Encastelar-se no conforto, esquecendo os que estão afrontados na miséria. Essa é a maior infelicidade. Né? Aqui ele diz, né? A gente leu agora há pouco. Dizendo-se a tempestade que quebra as árvores, maçaneia o ar, dissipando os miasmas que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Como que a gente não observa, né? Mas lá no plano espiritual, antes da nossa reencarnação, a gente faz um planejamento para o retorno. E nesse planejamento, nós escolhemos necessidades, pensamos necessidades reais que a gente tinha para vencer agora. E as dificuldades, de repente, chegaram na nossa vida. E por que a gente escolheu? Né? E quando eu falo isso, nós escolhemos tudo que a gente já fez ao longo da nossa história, né? Não é isso, porque a lei é de amor, justiça e caridade. Então Deus permite que a gente vá aos pouquinhos resgatando o nosso passado. Mas veja, algumas coisas a gente colocou porque era necessário. A aproximação daquele parente difícil, né? Era preciso conviver com ele como parente agora. Porque ontem eu deixei, abandonei, matei, não quis, e hoje ele está lá. A gente planejou. Mas estando aqui, a gente não quer se aliar ao ar, né? Às vezes abandona, esquece, quer ficar longe, né? Achando que essa ilusão de estar longe, né? E é uma ilusão mesmo. A gente vê, popularmente não se fala assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas será que é verdade isso? A gente consegue tamponar a consciência? Cada ato nosso, cada percurso nosso está sendo registrado. Nós temos uma memória conosco. Então não dá para a gente tamponar a consciência, falar assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Por quê? Na hora que o espírito desencarna, a gente faz todo um retrospecto. E a gente vai lá naquele momento do abandono. Fala, nossa, foi mal. Acho que ali eu falhei. Ali eu fui infeliz. Então a gente precisa pensar nisso, porque aquilo que às vezes é uma infelicidade que a gente está achando agora, cuidar daquele irmãozinho, passar anos ali na renúncia, né? Ter paciência com alguém, é a felicidade nossa amanhã. Vai fazer parte de uma memória feliz, onde a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, eu venci, olha, eu tenho uma coisa boa para contar, pelo menos uma. Tem várias coisas que eu falei, mas tem uma que eu posso falar. Está aqui, ó. Eu consegui ter paciência com fulano dessa vez. Que bom, né? Para julgar uma coisa é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz, é preciso se transportar além dessa vida. Porque é lá que as consequências se fazem sentir. Gente, nós temos uma ideia muito mais clara da nossa realidade, das nossas necessidades, na erraticidade, quando a gente está livre da matéria. Então, antes de reencarnar, a gente tinha muito mais clareza de todo o percurso, o nosso mentor conversou conosco, né? Por quê? Porque a gente estava fora do jugo da matéria. Agora aqui, mergulhados na carne, a gente pensa com mais dificuldade. Então aquilo que parece, nossa, parece que não vai terminar esse negócio, é tão difícil de aguentar,
Porque eu estou olhando para esse olhar aqui da carne, esquecendo que eu sou um espírito. A infelicidade, olha só, é a alegria, o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que faz calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordoa o homem sobre o seu espírito. Hoje mesmo eu vi uma fala da Fernanda Montenegro, que está sendo bem aclamada no filme, né, que acabou de ser lançado, ainda estou aqui. E eu achei muito interessante a fala dela sobre isso. Ela falou assim: nossa, muita gente se prepara para ter 1 minuto da fama e tirar aquela foto, né? E é verdade, a melhor roupa, o melhor cabelo, né? Ela fala, mas a vida está nos muitos outros minutos fora da fama. Está na hora que eu estou na fila do banco, está na hora que eu estou na padaria, está na hora que eu estou fazendo comida. A vida real, a vida verdadeira está aí. Está na hora que eu estou cuidando dos filhos, nos relacionamentos que eu tenho, né? Então, a gente olha, né, a coisa da mídia, você fala assim, nossa, essa pessoa tem uma vida glamurosa, de grande felicidade. Que utopia, né? É uma louca satisfação de vaidade, gente. Mas não é aí, né, que está a felicidade verdadeira. Ó, porque a felicidade é a nossa consciência estar em paz. Da gente poder dizer assim, nossa, eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. Dentro das condições que eu tinha, eu me esforcei, né? Não é isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo? Que os nossos esforços são contabilizados, mesmo que a gente não consiga plenamente a nossa transformação. Mas todo dia eu levanto e falo, não, agora eu vou tentar de novo. Hoje é um novo dia. Ontem eu não tive a paciência que eu precisava, mas hoje eu vou ter. E a gente de novo fazer esse pacto pela nossa transformação. É diário nessa fase que a gente está. Por quê? Porque é difícil. Como é que é a força que tem que ter uma sementinha para ela sair, desabrochar e virar folhinha verde, né, e crescer? É uma força enorme, né? Então não é instantâneo. Não é uma vez só. A gente às vezes fala, eu já falei com fulano, ele já sabe. Não, mas volto lá. Não é assim que a gente educa? Quantas vezes a gente repete? Né? Para quem tem criança. Quantas vezes a gente teve que falar de novo da mesma coisa? E isso conosco também, a nossa autoeducação. Né? O infortúnio real, diz o irmão, ó, será ainda ensinar o bem sem praticá-lo. Puxa, eu falo para o outro, mas não aplico nada em mim. Isso tira todo o descrédito, né? E é normalmente isso que a pessoa olha para nós e fica já desapontada. Fala, nossa, mas você está falando isso, mas você não faz. Fulano, você não faz. Por que você está me pedindo isso se você não consegue fazer? Quem mais fala isso para a gente são os filhos, né? Assim, na lata, né? Quem convive com você no dia a dia, muitas vezes chega e fala, ué. Então, a gente tem que se esforçar. Ensinar o bem sem praticar. A gente tem que mostrar os nossos esforços. E lembre que a gente sempre tem uma nuvem de testemunhas. A gente sempre está pensando nos encarnados. E os desencarnados que nos acompanham? Conhecer a verdade, mas consagrar-se ao erro sistemático. Olha só. Eu sei já que eu não posso fazer, mas vou fazer. Mesmo assim. Não é uma infelicidade isso? Eu já sei que é errado. Mas eu não aguento, a carne é fraca. Quantas vezes a gente escuta isso? Não consigo resistir a isso. É uma infelicidade. Por quê? Eu estou me entregando aos meus vícios, a hábitos antigos e infelizes que eu trago, que eu vim renovar, vim modificar, mas me entrego.
desistir de mim, né? Olha o Emmanuel dizendo, aceitar os princípios da sublimação espiritual, mas se mergulhar nas trevas da animalidade e da estagnação nas linhas inferiores do mundo. Então, eu já aceito, né? Sei dos benfeitores, quero vir aqui no dia que está o Manolo, porque é uma bênção, uma festa da espiritualidade, receber todas aquelas bênçãos que aqueles espíritos trazem para mim. Mas saindo daqui, meu pensamento já se liga de novo nas trevas, na estagnação. Ou seja, eu volto a repetir a mesma coisa. Quantos livros do André Luiz, eles falam que os espíritos desencarnados que nos obsidiam estão esperando a gente na porta do centro espírita, gente. E vão com a gente de mão dada embora. Já sabe que não vai prosperar. Então, por quê? Exige esforço nosso. A gente tem que vigiar o que a gente pensa. Eu tenho que cuidar do que eu penso, do que eu assisto, do que eu leio, do que eu vejo na rede social, né? Do que eu faço no meu dia a dia. É nisso que eu vou estar me ligando a bons espíritos ou espíritos em dificuldade. Saber o caminho da elevação própria, tentando enganar a si mesmo, no fundo do despenhadeiro da ilusão. Matar o tempo destinado a enriquecer-nos na vida. Dizem os espíritos que a maior lástima, que nos causa maior constrangimento, é pensar no tempo perdido. Essa é a grande felicidade. Nossa, foi planejado 80 anos para mim, ao lado da fulana, e eu não consegui amá-la, nem quis conversar com ela. Morava na mesma casa, a gente ficava longe, não quis me relacionar. Esse tempo perdido causa grande dor, né? Diante daquilo que a gente veio fazer e veio desempenhar aqui. Aí cada um de nós tem que pensar no que nas batalhas que a gente colocou para nós mesmos. Há muita felicidade na Terra que não constitui senão trilho descendente para o abismo da aflição. Muitos riem agora, ostentando falsa alegria na máscara da carne, para chorar amargamente depois. Aprendamos a viver para o bem dos outros, a fim de encontrarmos o nosso verdadeiro bem. Almas inúmeras se julgam bem apenas quando se encontram bem mal no exclusivismo. As que se afeiçoam a outras tantas se supõem mal dotadas pela existência, encontrando nas dores que as assaltam o acesso à libertação do mal que as escraviza. Outro dia eu escutei uma palestra que a autora falava assim, a palestrante: imagina que tivesse o gênio da lâmpada, e aí ela disse assim, e ele te pedisse apenas, e você tivesse direito a dar a um pedido, a realizar um pedido, o que você pediria? E ela disse assim na palestra: a maioria das pessoas iria pedir algo exclusivo para si, é o que está dizendo aqui, a exclusividade. Uma viagem à Europa, uma plástica total, o ganho na loteria para ficar rico, né? A maioria ia ter um pedido exclusivo para cuidar da sua vida. Raros teriam um pensamento para a coletividade, que a paz no mundo se estabeleça, que haja paz entre os povos, que a fome no mundo cesse. Pouquíssimos iam aproveitar a oportunidade para isso. Ela disse isso e eu concordo inteiramente. Porque a gente tem a doença do eu, né? Tudo fica girando em torno de nós. E a gente não pensa no coletivo. E a alegria dos espíritos bons é o coletivo. É o que é para a maioria. É o que vai atender à necessidade
da maior parte dos irmãos, né, do caminho. A alegria está no verdadeiro bem, né, no bem de servir. E então, vou parar por aqui, por causa do nosso tempo, terminando com uma poesia e passando para o time fazer uma música. Vou terminar com uma poesia, gente. Essa então. Era só mais um slide que faltava, mas tá tudo bem. Com essa poesia que eu acho muito linda, a história de um violino. Embora seja uma poesia da Maria Dolores, né, uma psicografia do Chico, mas ela faz muita gente pensar nessa trajetória nossa, né? Da hora que chega a dor e como a gente interpreta. Diz assim, ó: parei fitando um acervo de sucata que iria arder em fogo breve por um fósforo leve que a chama pequena incendeia e consome. Qualquer montão de peças estragadas, mesmo aquelas que trazem doces nomes de pessoas amadas. Dentre as centenas de objetos, vasos, portões, móveis incompletos, cuja destruição era o destino, encontrei um violino, que mais parecia uma relíquia em agonia. No resto do instrumento que ele fora, de onde procederia, perguntei a mim mesma, intrigada. Aquela peça desprezada, sob que mão renovadora teria sido um dia perfeitamente manejado? Então aquele traste, em rude desconforto, falou ao meu coração: não lastime a sorte que me espera, quando há notas no mundo, desde o campo relvoso ao deserto infecundo, porque tudo é renovação. Eu fui um tronco verde, o mais belo do horto. Eu brilhava ao sol da primavera. Eu era visto ao longe nos caminhos, em que passasse alguém que amasse os pássaros, os ninhos. Minhas flores eram vermelhas, eram a adoração do enxame de abelhas. Eu orgulhava-me assim de ser forte e robusto, mas veio um dia, porém, um homem frio, armado de serrote e machado, esfacelou meus pés. Agindo a custo, tombei vencido na terra. E fui logo levado de serra em serra, em terrível viagem. Largado muito tempo ao desprezo, à secagem, certa feita um artesão, de tato delicado, estranho, fino, transformou-me num violino. E fui vendido a um moço artista, que me deu cordas, vida e coração. A princípio eu chorei de saudade do chão que subia ao firmamento, na viva emanação do meu próprio perfume, entre as flores bailando ante as flautas do vento. Recordava e chorava a presença das aves, que falavam comigo em cânticos suaves, agradecendo a Deus cada manhã, a beleza, a alegria da alvorada, que mais me parecia uma festa dourada. Mas o artista me abraçava docemente, e manejando as cordas que me dera, me fez sentir por fim o instrumento que eu era. Muita gente me ouvia, embargada de pranto, e sem que eu fizesse algo para tanto, mães que tinham perdido filhos ante o poder da morte choravam de saudade e carinho, colocando-se a relembrar os sonhos de outro tempo, as canções de Minardo. Muito doente em prece, eu pensava em Deus onde eu me achava, sem que mesmo eu soubesse explicar a razão. Notando que as almas que sofriam ficavam mais consoladas e felizes, não mais lamentei de me ter afastado do bosque amado, em que deixei algumas raízes. Depois de muitos anos, vi muita desventura e muita dor transformar-se em preces ao Senhor, vendo enfim que eu servia e consolava. O artista mais me quis quanto mais me tocava, até que um dia o moço ficou enfermo, trêmulo ao quebrar, foi coberto num túmulo fechado. Então alguém me achou inútil para a vida e me guardou aqui numa cova escondida à espera da fogueira, em que eu possa também encontrar a minha hora derradeira. E nesse justo momento,
alguém ateou o fogo ao monturo opulento e viu um outro alguém descer das imensas alturas. Era um moço belo e forte que arrancou de improviso a forma do instrumento, a labareda e a morte. E ao colocar no braço o violino, refeito em matéria de luz, dele extraía sons. Era um hino perfeito, que o fazia esquecer a cinza transitória da música de vida, esperança e vitória, da Maria Dolores. E assim, gente, agradecendo, o time vai fazer uma última canção dele. Muita paz a todos. Amigo, repasse o recado. No mundo estou bem empregado. Dentro desse meu ofício, não é sacrifício falar do amor. Essa é a hora perfeita. Levante a cabeça, o dia raiou. Faça do sol o teu brilho e busca no filho do Pai teu valor. Siga silente os seus passos, perceba o calor dos seus braços. Jogue a semente do Cristo no terreno fértil do teu coração. A brisa calma do dia será o teu guia, estenda a mão. E a solução do problema, amigo, não tema, é o riso e o perdão. O amor do Cristo é a estrada perfeita, a justa colheita dos filhos da dor. É a esperança fazendo morada no peito daquele que nunca sonhou. É a vontade que traz a certeza de toda a beleza que diz a canção. E a força dessa semente germina, brotando no fundo do teu coração. Amigo, repasse o recado.